Bom, pessoal, estamos dando início aqui à nossa reunião da executiva do segundo seminário da Cooperativa de Cultura, Economia e Economia Criativa da RIDE. Tá? Nós estamos aqui com a presença do Alfredo, Maria Eleni, a ausência justificada do André, que se encontra em atividade externa, né? Ele está em atividade fora e em dificuldade de acessar a reunião de forma virtual, e a ausência até o momento do Zé Viola. Tá? Então, os pontos aqui vão ser colocados e encaminhados depois para opinião deles, aí numa troca de conversa, não há necessidade de votar, se eles concordam ou não, tal, para dar os devidos encaminhamentos. Então, vamos à primeira, eu vou colocar aqui a primeira proposta, que eu, como coordenador, acelerador desse processo, tenho a obrigação de trazer propostas objetivas para o andamento desse trabalho. Eu não pertenço à comissão executiva, meu trabalho é fazer a dinamização e articulação das atividades. Então, a minha proposta é, seguindo uma sugestão do André, que era identificar todo mundo, né, por cidade, né, quem estava, qual era a sua cidade, até para a gente mapear cidades que já têm representação. Eu estou fazendo um adendo a essa proposta que foi feita no seminário, de que a gente já faça um cadastro da cooperativa, por entender que pessoas que entram no grupo necessariamente são da cooperativa, querem continuar na cooperativa. Muitas vezes não sai do grupo, está ali, quer continuar ali no grupo, mas não tem intenção de estar na cooperativa. Então, a gente abrindo o cadastro da cooperativa, nós já temos aí clareza de quem são os cooperados. Esses já assumem como cooperados, se inscrevem como cooperados, e aí a gente consegue não só fazer um mapeamento que o André colocou, como já ter claro quais são as pessoas que estão dispostas a compor a cooperativa da RIT, né? E isso dá uma visão mais clara, para a gente não chegar depois e ter uma quantidade de pessoas, né, no grupo, mas que não responde na hora da cooperativa a quantidade necessária para a cooperativa. Né? Então, a minha sugestão, basicamente, o que a gente precisa do ponto de vista da legalidade da cooperativa. Nós precisamos do nome completo da pessoa, nós precisamos do CPF da pessoa, né, do CPF da pessoa, nós precisamos da cidade, né, estado, cidade dessa pessoa, né, e endereço também. O endereço dela, aí precisa do telefone, é fundamental o telefone dela, né, o celular dela. É necessário saber qual o segmento da cultura que ela participa, né, para a gente entender da cultura e da economia criativa, ou seja, quais segmentos. O ideal é que a gente faça uma lista de segmentos para ela já encaixando, né? Se é música, é teatro, tem alguns que se encaixam em 3, 4, então tem que deixar aberto para mais de uma opção, né? É produção Eu cultural. também acho. Posso dar uma sugestão também, que tem que entrar no cadastro, se está numa organização, por exemplo, numa associação, num grupo de coisa, Tá. porque a entidade em si, ela vai se cadastrar na cooperativa, mas por motivo de lei, somente 2 pessoas podem ser indicadas pela entidade para fazer parte de ser sócio da cooperativa. E no momento da assembleia, somente uma delas pode exercer a função de voto, né? Porque é um voto de cada pessoa, de cada associado só. Então, no caso aí, por isso que é importante a gente saber que a gente tem muita associação de artesanato, pode ter outros, associação por exemplo, lá em Flores, né, a associação é dos quilombolas, então são entidades jurídicas, né, que aí
eles vão entrar enquanto entidade, mas a representatividade seriam só 2 membros que eles vão escolher para participar efetivamente. Estou passando aqui novamente, até acrescentei uma coisa que eu não tinha colocado. Segmentos. Segmentos e se pertence a alguma entidade. Formal, né? Ou grupo também informal. O importante é saber de como eles estão organizados. Também se já atua, né? Talvez seria interessante perguntar se já atuou com algum projeto desses aí da Lei da Cultura, né? Fazer já um levantamento de quem já consegue fazer o projeto, se ele já está atuando com as leis aí, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, essas coisas todas. Se pertence ou não a algum... Travou, Eleni. Travou. Oi, Eleni. Travou, ela travou. Eleni, tá? Vamos ver se você está ouvindo. Oi, Eleni. Não, acho que ela travou, acho que ela caiu. Vamos ver, aí ela volta. Sim, Alfredo, pode dizer, enquanto ela está lá. Não, Olha lá, ela é só para voltou. poder. Oi? Tá. Você tinha travado, Eleni. Ela caiu. Vai, Alfredo. Não, colocar partido político também, se tem alguma coisa. Não, essa coisa de partido político nós não vamos colocar, não, Alfredo. Isso vai dar encrenca. Não vai colocar. Não. Tudo bem. Aí Tá vamos certo, começar a ter falou discussão de que entidade, ela. Não, tudo bem. A entidade cultural, se ela participa de alguma entidade. Porque, veja bem, o primeiro que a coisa é a política. Aí, essa é uma das características que tem independência política, essas coisas. Aí, cultura. Política é uma política de cultura, cara. Isso aí. Não, uma coisa é política de cultura, outra coisa é partidário. O que ela colocou lá foi o seguinte: a entidade pode ter sócio, pessoa física e pessoa jurídica. Então é importante que o cara diz se ele já pertence a alguma instituição, porque aquela instituição tem direito a colocar 2 pessoas em nome da instituição e uma votar. Só isso. Tá? Ok, tudo bem, ok. Tá. Não vamos começar, não vamos criar um espaço para guerra, não, porque meu filho. Não, isso não, é porque para deixar, porque com certeza. Mas tudo bem, entendeu? A outra coisa é política de cultura. Isso é outra coisa, isso é uma discussão geral, né? Ok. Você caiu a internet dela lá? Deve ter caído, porque ela está demorando. Travou, depois não voltou. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dela aqui. Rapaz, está um calor. Deixa eu ver aqui. Está horrível. Estão dizendo que está chovendo por aí, choveu uma vez. Ela conseguiu. Oi, Eleni. Ela está tentando voltar no 4G dela, mas ela entrou e... Oi, Eleni. Oi. Voltou, né? Não, deu uma queda na energia aqui, apagou a luz. Aí, tá sem luz como aí? eu não estava... Não, agora voltou logo em seguida, senão ia ser difícil, porque eu não sei se os dados móveis aqui iam dar conta, né, de eu continuar na reunião. Tá. Mas já não, mas aí a gente agora. encerrava. Bom, só repassando aqui, e vamos ver se é isso mesmo, ou seja, veja bem, eu não tenho voto na reunião, o voto é seu e do Alfredo, tá? Nome, CPF, cidade, estado, endereço, celular, e-mail. Segmentos, mais de uma opção, né? Porque ele pode pertencer, tem mais uma opção.
pertence a alguma entidade cultural ou de economia criativa, qual já atuou em algum projeto com incentivo das leis de cultura. Ok. É isso? Eu acho que sim. E daí coloca observações, né? Se Tá bom. alguém quiser colocar alguma. Eu acho que seria importante também perguntar se eles já conhecem alguma coisa do que é a cooperativa ou cooperativismo, sei lá. Eu Mas estou até com esse uma aí eu Até acho que a proposta. gente. como teve, Ah, Não? ah, até como teve acesso ao convite, ou quem foi que convidou. Isso. Você teve acesso ao convite. Eu até coloquei aqui umas coisas que eu tinha É, pensado, depois eu vou falar aí quando você terminar. vou colocar aqui convidado por. Né? Aí ele disse quem o convidou. A minha Isso. sugestão é que, ao contrário da gente perguntar se a pessoa separar entre os que conhecem cooperativismo ou não, né, nós Você vamos tem bancar interesse. um curso sobre cooperativismo para todo mundo. Ou seja, todo mundo vai ter que fazer o curso de cooperativismo. Aí eu vou ver lá na CDF, vou ver outro formato, como a gente traz esse curso, ou monta esse curso. Eu posso montar ele na escola, o curso, e as pessoas que quiserem fazem, aliás, aí todos têm que fazer um dos critérios é a pessoa fazer o curso de cooperativismo, alguns cursos básicos, o que é participação, essas coisas, para ter participação mais ativa, né? Isso passa a ser um critério da cooperativa, em vez da gente ficar, olha, você conhece, você não conhece, coisa assim. O que vocês Na acham? verdade, não é nem um critério, é uma obrigatoriedade. A É, lei exige que você se capacite, né, antes até de assumir, né, ou tem, a cooperativa ela tem a obrigatoriedade de primeiro capacitar o indivíduo em que é o que é a cooperativa para que ele tenha para poder entrar. Mas você falando aí do curso, o Adirce ele tinha me pedido esses tempos atrás para fazer um PowerPoint, até para explicar lá para não sei quem lá de Goiás que queria montar uma cooperativa no CASE, aí para que eu pudesse fazer uma apresentação disso, e eu fiz, e eu estava dando uma olhada nela, agora que eu me lembrei desse PowerPoint, só que lá eu sugeria a cooperativa para o CASE, né, que seria a cooperativa social, pela questão dos adolescentes estarem lá internados e tal, e aí seria com as famílias também, em situação de vulnerabilidade. Aí eu estou fazendo uma pesquisa aqui agora sobre as cooperativas de trabalho, produção e serviços, que é a nossa, né? É o ramo que a gente entra, né? E aí achei alguns textos aí bem interessantes, eu vou mudar, vou trabalhar em cima da questão. Eu acho que até antes do curso a gente pode passar esse PowerPoint para o pessoal dar uma lida, assim, para ter uma noção, é só uma noção sim, mesmo do que é o cooperativismo, quais são os ramos, como é que atua, qual é a legislação que né, imposta, essas coisas bem é, simples, o que é o cooperado, quais são os princípios, essas coisas todas, que eu acho que ajuda para esse começo, né? Como a gente está colocando o material lá, já ajuda. E aí também ver essa questão, né, da mudança ali do estatuto, nessa questão que a gente estava conversando antes de começar, né, de que ficou todo mundo sem resposta em relação a Uruana, aquele dia da reunião maior, a moça disse, uai, eu de Uruana não entro, lembra? Né? sim. Então, para a gente dizer que a cooperativa ela é da RID, mas ela é também, ela vai abranger aí a nível nacional, que nem você falou, porque no estatuto já diz isso, né? Hum. E os municípios próximos à RID, próximo aos da RID, que nem Uruana, Paracatu, aí principalmente de Aruanã, né? Minas, né, que daí a gente ampliaria até o pessoal de Minas, que Minas tem uma bagagem gigante cultural, né? Acho que é um estado interessante para estar na nossa cooperativa aqui. Aí a gente poderia, não tem nenhum impedimento, né, da senhora lá da Associação
de artesanato, que é de Uruana, está dentro da RID Eu convidei, por enquanto... exemplo, Oi? eu convidei, por exemplo, a Dalci Brincante, né, que ela é de Anápolis. É o meu Pois é. conhecimento lá, tá abaixo. Aí, Eu enviei o convite para ela, não sei nem se ela entrou, mas ela é de Anápolis. Ela sim. E participa aí daqueles. essa abrangência, né? Ela pode ser do estado de Goiás, ela pode ser a nível nacional, desde que a atividade que a pessoa faça, né, enquanto na atividade cultural, esteja dentro dos objetivos e princípios. O Estatuto já mais ou menos diz isso. Eu estava falando até com o Virgínio que a gente precisa dar uma arrumada no texto, mas já diz isso a priori, né? Tem essa abrangência maior, inclusive a nível nacional, até internacional. Ah, então, veja bem, olha, foram colocadas duas questões, só para a gente ir fechando, né, e vendo o que foi feito. Uma, vai ser feito um formulário, já foi aprovado o que vai ter aqui no formulário, já de inscrição para a cooperativa. Então, qual é o papel lá no grupo? Entrar em contato com cada um tal, e chamar para. A gente vai falar isso no grupo como um todo, mas já falar para a pessoa fazer inscrição lá. Né? E é claro, isso é um trabalho de convencimento também. Então, isso já é inscrição da cooperativa, já vai fazer parte da cooperativa, já vai fazer parte dos fundadores da cooperativa, da lista de fundadores da cooperativa e tal. O segundo é uma proposição, esse está ok, né? Tem alguém contrário? Não. Não. Né? O segundo, Não, não. a Eleni sugere que o estatuto né, no estatuto da cooperativa é da RID, mas pode abranger regiões próximas. Né? Você pode abranger outras regiões, pessoas interessadas no projeto. Isso deve ser tratado no estatuto, certo? Virgínio, Ah, tem que ter essa obrigatoriedade de ser próximo da rede, porque senão você inviabiliza esse de Anápolis, outro aí de outro lugar, de outro estado, entendeu? Então, como é que vai ser isso? Eu não entendi direito. não, Não, aí uma aquilo que... decisão é se a gente vai fazer uma cooperativa completamente aberta ou uma cooperativa com um determinado foco. O que eu entendi da Eleni Não, foi o é dentro seguinte: da cultura, é dentro da cultura, para explicar. É dentro da cultura, só que a pessoa não está aqui na rede. Anápolis não faz parte da rede, não, entendeu? então, é isso que ela falou. Rede e regiões próximas, não aberto a todo mundo. Então, por exemplo, ela falou, a menina lá é a cidade do De lado ali, Uruana. Uruana é do lado, né? Não tem, o que eu acho que é complicado do ponto de vista de justificativa, inclusive, é você dizer, olha, nós temos uma cooperativa da rede e temos os associados lá de João Pessoa, de não sei o quê, entendeu? O foco dela é a rede. Né? É, Agora, Anápolis é do lado da região. Né? Anápolis se justifica. Não é da rede, é do lado. Paracatu, por exemplo, a gente iniciou essa conversa e estávamos conversando com a Almiparaca. Paracatu não é da rede. o quê? O quê? Paracatu não Conversando. pertence à rede. Sim, sim, Almiparaca. eu sei, mas. Ah, tá. Então, Paracatu não Entendi. é da rede. Então, regiões próximas. Agora, eu acho Lá, que essa é a inclusive, tem uma fundação Consciência Arte que faz um trabalho maravilhoso lá em Paracatu. Além de toda a cultura que eles têm lá, da questão afro, né, que desenvolve. Agora, de toda maneira, essa questão do estatuto é uma sugestão em aberta, porque ela tem que ser discutida quando for discutido o estatuto. Né? Sim, sim. Ela vai para a Assembleia, todas as ideias podem ser colocadas. Então, nós já temos dois encaminhamentos aqui, então, que a cooperativa vai abranger áreas maiores, né? E o outro ponto que está pautado pelo seminário para a gente fazer aqui é a campanha de ampliar pessoas no grupo. Né? E através de co-investimento. A única coisa que eu quero sugerir aqui é, primeiro, nós hoje, neste exato momento,
Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem no grupo. A cooperativa está aqui. Ó, neste momento, no grupo, nós estamos com 38 membros. 38. Só que desses membros, mas nós temos membros aqui que não vão fazer parte da cooperativa, né? Eu já levantei aqui, por exemplo, que o Afonso, apesar de ter falado para mim, coloca o Afonso Magalhães, não vai participar, o Almir, o Maurinho não vai participar, né? O Didi está dando um ok aqui, mas não é a área dele, vou conversar com ele, agora é só depois das eleições. O Fal dificilmente vai participar. O Geraldo, ele fala, mas não confio muito na participação dele. O Moisés, né, pode ser que participe, pode, falando de quem eu coloquei aqui, né? Eu coloquei muita gente lá daquela lista que era da comunidade da RID, né? Mas não sei se vai, né, participar, né? O Charlton aqui, não sei porque ele saiu, ele é da área de artesanato. O menino da TV comunitária também já saiu. O pessoal da Central do Pífano saiu, né? A Isadora eu só tinha colocado para teste, tá? Só foi para testar um negócio aqui. Ela já saiu, a Isadora era só o teste. Então a gente tem 38 aqui, mas não significa que a gente tenha 38, tá? Nós tivemos um encontro com 11. É claro que tem uma série de pessoas que viriam por aquela, né? Foram chamados e não estavam aqui no dia e não entraram no grupo ainda. Só a Eleni tem uma lista, a Eleni lá de Unai tem uma lista de 5, 6 pessoas. Então, qual é a proposta, na minha avaliação? É a gente fazer uma meta e dividir ela. Nós temos 4 semanas, né? E cada um aí, né, a gente tem um trabalho de nessas 4 semanas colocar mais 10 pessoas por semana. Então, vamos ter uma 40 para o próximo seminário. Certo? Só que agora, começaram a colocar agora as pessoas, né? Organizar agora, no final da semana, até o final da semana que vem, colocar em votação a data do seminário, data e horário do próximo seminário, para ter tempo das pessoas se organizarem, para ter tempo das pessoas, as pessoas estão vindo, sabendo que vai ter um seminário já tal, né? Discutir o seminário e tal. E a gente fazer um trabalho de convencimento nesse período para estar trazendo pessoas, né? Pelo menos 10 semanas. Nós vamos ter aí em torno de 3 semanas, vamos ter umas 30 pessoas, 3 a 4 semanas, 30 a 40 pessoas a mais ali. Se a gente tem 30, né, vamos ter o dobro, dobrar até lá, né? Com relação à data, Virgínia, a gente já tinha deixado mais ou menos uma enquete, ou você não pôs a enquete lá? Não, eu ainda não coloquei a enquete, porque eu estava esperando. Algumas pessoas ficaram que iam entrar, não entraram e tal. Então, eu estou dando mais um prazo. Né? Aliás, nessa conversa de hoje, para nessa semana, ser feito um trabalho por vocês da executiva, certo, Alfredo? Verificar quem está lá, conversar com cada um, chamar mais gente, verificar quem era para entrar. Por exemplo, você vai verificar que o André está lá, mas do grupo dele não entrou ninguém ainda. Né? Não tem ninguém, está ele lá, não vê ninguém no grupo. A Eleni ficou de entrar, algumas pessoas não entraram ainda. Né? Então, é fazer um trabalho de diálogo, de conversa. Eu acho que uma coisa é o que o André está fazendo, que é o levantamento do pessoal. Você, Eleni, né, tem aí uma lista até que você me passou para ligar para cada um, né? Uma lista significativa. Eu até ia sugerir isso também como uma tarefa. Por exemplo, nós todos somos, de alguma maneira, a gente tem pessoas conhecidas e assim, conhece um outro que conhece na cidade tal, como essa lista aí que eu te passei, né? Não é uma lista minha, mas é uma lista que uma pessoa conhecida, amigo meu,
fez e conhece essas pessoas, inclusive pediu para conversar no nome dele com as pessoas. Por quê? Porque a intenção é que a gente tenha o maior número de cidades também, não é só de Sim, pessoas, mas de cidades diferentes da rede. E nessa lista, por exemplo, tem acho que umas 10 cidades diferentes, se a gente conseguir que uma pessoa... Aí eu estava pensando assim, se todos nós tiver um conhecido em algum lugar, por exemplo, ali dessas cidades aqui que são pelo menos do entorno do DF, né, tiver um conhecido lá, sim. que possa conhecer uma pessoa, né, que tal e tal, acho que daí a gente amplia as cidades e também Sim. amplia as pessoas, né, Então, porque a ideia é que no essa, próprio Leni. estatuto, não, só para complementar, no próprio estatuto tem lá que cada cidade teria uma coordenação que faria o trabalho na cidade, inclusive com normas, regras, o estatuto está muito bem desenhado nesse sentido. Não, Por isso que é importante que as cidades estejam dentro, né, e que tenha pelo menos uma ou duas ou três pessoas dessa cidade para movimentar a sua cidade, né? sim. Então, agora só que a gente está numa fase que não é só o estatuto, é bem de convencimento. Então, por exemplo, eu coloquei o Didi lá, o Didi não está com tempo, mas ele já deu os ok dele, né? Ele está em campanha, a esposa dele é candidata a vereadora, então ele está É. envolvido até o pescoço nessa campanha, mas eu já vou falar com o Paulo Boca, lá de Lusiânia, que era a área de som, essas coisas, na área musical. Vou conversar com o Paulo essa semana sobre a cooperativa. Vou procurar, aqui eu tenho um contato no Valparaíso, que está um pouco difícil a gente fechar, ele estava viajando, tal, até porque ele pegou recurso aí do governo, não sei se ele chegou. Vou pedir para o Joel fazer um. Eu mandei uma mensagem para ele, ele não me retornou. Como o Joel é amigo dele, a indicação do Joel, para o Joel dar um toque para ele e tal. Então, a grande questão é essa, né? É que a gente traga mais pessoas, né? A gente tem que... Porque, veja bem, se a gente considera uma evasão, e a gente tem que considerar uma evasão, se nós chegarmos lá, a gente tem em torno de 30 e poucos, né? Se a gente chegar com 60, considerando a evasão, nós já temos 20 para a cooperativa, né? Considerando a evasão. Se quiser já montar, eu acho que ainda tem que ter um outro seminário final do ano, e com muita tranquilidade a gente crescendo, né? Fazer o seminário da cultura promovido pela cooperativa, criar fatos, coisas assim, antes inclusive disso. Mas eu acho que a gente tem que dobrar até o próximo encontro o número de participantes, né? Então, a minha sugestão é que a gente ainda dê essa semana para colocar mais gente. Lá para quinta-feira, a gente abre, né, para votar qual vai ser o dia, o melhor dia para o seminário. Aí a gente vota de forma que na próxima reunião da executiva, que é o próximo domingo, a gente já tenha, defina a executiva, e é a executiva que define isso, define o dia, horário e tal. De forma que na outra semana, sem ser essa semana agora que nós estamos, na próxima semana a gente já faça a divulgação do seminário, né? E agora, nessa semana, é necessário o quê? Dinamizar o grupo também, né? Conversar com cada um que está ali no grupo, então não custa nada. Vocês que são da executiva, por exemplo, entra lá no grupo e pede para conversar, procura uma das pessoas do grupo e vai conversar, né? Olha, como é que está a questão da cooperativa, dá um informe, olha, a executiva se reuniu, definiu isso, né, para eles verem que a executiva está funcionando. Nós estamos pensando em chamar mais pessoas, você pode chamar mais alguém, né, não deixar ele no vazio, né? Fazer com que as pessoas que estejam dentro da lista da cooperativa, né, tenham as informações, saibam que vocês estão atuando, que vocês são uma executiva ativa, pedir opinião, sugestão, conversar, né, de forma que faça, em vez de ficar uma coisa em cima, né, nas costas da executiva, a executiva distribua isso por todo mundo, né? A semana é de muito diálogo ali dentro do grupo, conversando individualmente, mandando mensagens coletivas, chamando outras pessoas para a gente ampliar o grupo, né? Ampliar o grupo, verificar o que as pessoas estão querendo mais, verificar se as pessoas podem trazer mais gente, coisa assim, certo?
Então, é uma semana de mobilização do grupo e ampliar o grupo. De forma que, se a gente conseguir colocar mais 5 ou 6 pessoas ali nessa semana, né, vamos fazer uma meta de 10, só a Eleni tem 10 lá na lista dela, né? Se a gente colocar 10, eu vou falar com a Maria Eleni lá de Unai, que ela me Com a passou uma lista Eleni. aqui, a Eleni, aliás, Maria Eleni, não, a Eleni de Jesus, a Eleni de Jesus, uma é a Maria, a outra é Jesus, é tudo religioso. Somos A filhos de Maria é Deus. Jesus, a mãe e o filho. Aí o que acontece? Eu vou verificar com ela os que ela levantou, né, o que ela colocou lá para colocar para dentro do grupo. A gente colocando até quinta-feira lá mais umas 10 pessoas dentro do grupo. Alfredo, a menina que você fez um convite, é ligar para ela, entrar em contato, né, reafirmar o convite, Sim, chamar para fazer parte, de forma que quinta, sexta-feira, sim, de quinta a sábado a gente consegue definir o seminário, né? E na próxima semana já divulgar o seminário, para que todos fiquem preparados, com data e tal, porque esse foi realmente em cima. Tempo teve. Ele foi chamado com o tempo, estava organizado, colocado com o tempo, mas não havia um executivo para funcionar. E agora vocês são o executivo. Então vocês têm que pegar, entrar em contato com cada um, como é que está, eu sou executivo, como é que está funcionando, o que você acha, chama mais alguém, estamos na campanha para trazer, você traz mais 2 pessoas aqui para dentro, cobre cada um trazer mais 2 para a cooperativa, seja lá, por exemplo, da Associação dos Artesãos. Acerta com ela trazer pelo menos uns 5 da associação para dentro do grupo, né? O Zé da Viola não entrou hoje, né? Está em campanha, mas Zé da Viola chama mais uns 5, já que está fazendo campanha eleitoral, já coloca o pessoal aqui dentro do grupo, coloca mais 4, 5 dentro do Eu grupo. não sei se ele tá, se ele é candidato a alguma coisa, eu esqueci de perguntar para ele, mas provavelmente está envolvido em campanha. Esse final de semana mesmo, o pessoal está usando o sábado e domingo para correr e ir para as casas, né, pedir voto. O povo que está com algum candidato. é a Aqui reta mesmo final, está todo mundo na ativa. E a única que não está fazendo é nada a de reta campanha final. sou eu, porque eu não estou conseguindo sair de casa, porque é trabalho em cima de trabalho. Terminei agora de tarde o plano lá para o projeto. Tenho que terminar o projeto nessa semana para o PTS de Formosa, que ficou parado há quase um ano, mais de um ano parado, mas está adiantado, mas vai dar muito trabalho ainda. E ainda vou ter que trabalhar em cima disso. Então, eu estou assoberbada, mas eu vou tentar. Tá Esse certo. pessoal aí que eu estou com a lista, eu estou com muita esperança de ter um bom resultado com eles, né? Porque são pessoas que eu entendo que estão na cultura, militando lá na cultura, né? Então, eu acho que eu acredito que, é como diz o Maurélio, né? O Maurélio, vamos construir uma rede, né? Com essa cooperativa, uma rede de cultura na rede, que Com isso que é legal. certeza. Você Então, falou Teve tudo, uma eu parte, vou copiar isso para colocar lá. eu não escutei nada do que ela falou. Só Não, na ela hora só volta aí. falou que é isso que a gente tem que chamar, mobilizar uma rede de cultura da rede. Esse é o papel da gente fazer agora. Sim, não, tudo bem. Eu só pensei que vou eu sair. estou sem Então eu som, é? quero. Ah, você saiu. Pensei que eu estava sem som aqui. Não, não Mas saí não. não. Não, não Ah, saí não. Você uai, desapareceu aí. Desapareceu, eu acho que Não, foi o aqui caiu. Alfredo, foi aí que deu Mesmo que. coisa, você sumiu É, daqui, ficamos nós dois, tá? Mas é basicamente isso que ela foi? colocou. Deixa eu só voltar aqui, Entendi. né, só para a gente, até porque estamos registrando por questões oficiais de registro, o que que nós aprovamos, então? Só para deixar esse registro final aqui. Nós aprovamos um formulário que vai ser colocado nessa semana, né? Um formulário de inscrição na cooperativa, com nome, CPF, cidade, estado, endereço, celular, e-mail, segmentos com mais de opção para a pessoa escolher, pertence a alguma entidade cultural ou de economia criativa, ou economia criativa, qual, já atuou em algum projeto com incentivo das leis de cultura, sim ou não, convidado por quem é que convidou a pessoa, né? No estatuto, ampliar, né, o estatuto. Pessoal, Virgínia, Virgínia, Ah, Virgínia, Virgínia, por sim. favor, quando a pessoa responder aí qual o projeto
ou lei de incentivo de valor, no caso da lei Paulo, Ô, Alfredo, entendeu? o seu oscilou. Você me escutou? Repete. Não, estou Não, falando assim, repete. quando tem a pergunta lá, quando tem a pergunta, se a pessoa participou de alguma lei de incentivo, entendeu? Saber Sim. qual foi a lei de incentivo que a pessoa participou. Ou Aldir Blanc ou Paulo Gustavo. É isso. É porque tem as municipais também, tá? Mas aí eu vejo essas e Sim, mas coloco. Qual a lei? Tá bom, é, certo? Estatuto, ampliar, né, a área de abrangência, as regiões próximas, participação, e a semana de convencimento. Também ficou acertado, né? Semana de convencimento, para trazer aí mais pessoas, deixa eu né? fazer uma proposta aqui, Virgínio, Ah, Virgínio, por ok, favor. fale, Olha só, fale. no último, tô falando, no último item aí que você colocou, parte da rede, não sei o que e tal, você botar assim, ou estados convidados, entendeu? Porque aí abrange Não, pessoas ó, que ó, sejam ó, de outros estados, mas que não participam. Alfredo, aqui eu só coloquei aumentar a abrangência. Lembra? Essa é uma discussão que vai ser lá Eu para o queria dar seminário, uma... certo? Não cabe à executiva definir isso. Então vai ser lá para o Ah, seminário, tá? Já fica como proposta lá para o seminário. certo. Semana de convencimento, Ok, tudo enquete, bem. tá? Enquete. Sexta é quinta e sexta, né? Quinta a sábado, sobre o seminário, né? Sobre o seminário. E conversação da executiva com os membros do grupo. Do grupo. Por quê? Isso é conversar com eles, trocar ideias, manter ativo. Então, são essas as coisas que foram colocadas aqui, certo? Então, a sua proposta ela não cai, eu diz lá, abranger para outras regiões. Ponto. Como vai ser, aí é uma Estado. discussão a ser colocada no momento correto, tá? Para a discussão do estatuto. Nós vamos chamar um Tá bom, tá seminário bom. só estatutário? Vamos chamar um seminário só estatutário, coisa assim, isso é um tema para o próximo seminário, tá bom? Ok, pessoal? Deu 18h48. Entendido. Tem mais alguma coisa? Não tendo, a gente encerra a reunião. Esta reunião gravada, ela vai ficar disponibilizada no YouTube, mas não vai ficar ao vivo, por ser uma reunião interna de executiva, né? Ela vai ficar disponibilizada por link. É, Significa que quem tiver acesso ao link tem acesso à reunião, mas ela não é aberta a todos, tá bom? Amanhã eu Ok. disponibilizo a reunião lá. E agora é. é Beleza, então. importante que Então, você, Helenire e Alfredo, troquem ideias. Olha, eu vou falar com fulano para não ficar atropelando o outro. Olha, eu vou falar com fulano e fulano. Você fala com ciclano, tal, para vocês fazerem a não, conversação com mas o pessoal do grupo na semana. porque eu estou vendo mais. Pode falar, Sim, Tudo Alfredo. bem. Agora sim, deixa eu te falar uma coisa. Além disso, eu vou fazer os contatos, vou ver o que eu vou falar com os contatos do meu lado aqui e tal, esse negócio todo. E ver aí depois da disponibilidade de quantas pessoas que a gente pode falar. Posso voltar a falar com o Afonso Magalhães para ver se ele tem alguma sugestão, se ele tem alguma Não, coisa em vocês vão lá mente. no Tá grupo bom? e conversem lá no grupo. É papel de vocês, que estão da executiva, convencer, Não, conversar com o tudo pessoal bem. que está no grupo, trabalhar o pessoal do grupo, tá bom? Uhum. eu me Porque fica mais. comprometo de arrumar o PowerPoint também para já colocar lá no grupo, para aí o pessoal podendo
ler alguma coisa para entender um pouquinho o que é a cooperativa, os princípios, as coisas, como é que ela funciona de fato. E essa semana eu quero me comprometer, primeiro falar com aquela lista, né? E aí eu vou ver se eu consigo já conversar, fazer essa mobilização dentro do grupo, que a lista é grande, né? E é de cidades bem Sim. diferentes, e eu tenho que ver se eu consigo conversar com esse pessoal. Mas vou fazer um esforço, Se fazer um vocês esforço. quiserem montar a cooperativa, é isso. Vocês podiam estar aposentados em casa tranquilo, sem fazer nada disso. Pois é, Decidiram eu estou mudar as pensando histórias. muito nisso, viu? Estou pensando muito nisso, de que eu quero ficar em casa aposentada, cuidando dos meus gatos e só, mais nada. Nada, ó, Minha você já cabeça tem, está ó, doendo. só quando você terminar o seu compromisso com a cooperativa. Ah, e só um pedido, eu vou encerrar, só encerrando oficialmente nossa reunião aqui, eu não vou desligar, só vou parar de gravar. Estamos encerrando nossa reunião com todos esses pontos e atividades aqui definidas, tá bom?